Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, que aqui é uma leitura da Bíblia. Nós estamos reunidos para ler as Sagradas Escrituras, para entendermos o que o Senhor Jesus fazia naquele tempo, ensinando os seus discípulos e também nos ensina nos dias de hoje. Então, com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro do Evangelho por Mateus, capítulo 22. Isso, eu vi que a irmã Glaucia já está com a sua caneta também ali. Irmãos, vocês anotem, que é importante, porque depois vocês vão relendo e vão vendo o que está escrito na profecia, que Jesus sempre falava, tudo é profético. Então, vamos ler com a ajuda de Deus. Aqui no Evangelho 22 de Mateus, vai falar sobre a parábola das bodas, quer dizer, do casamento, né? É uma parábola que Jesus vai falar sobre a bodas, que é um casamento. Então, vamos iniciar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir, irmãos, que mantenha os microfones fechados para não ter barulhos. E assim, na hora certa, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim a parábola das bodas. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que eu tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros apoderaram-se dos servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, convidai para as bodas a todos que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, paramos aqui para nós falarmos sobre essa parte das bodas. Depois nós damos uma continuidade sobre a questão do tributo. Aqui nas bodas, irmãos, nós vejamos aqui que no verso de 1 a 7, nós vemos que o Senhor Jesus tomou essas palavras e o Senhor Jesus, então, ele começou a manifestar, glória ao nome do Senhor Jesus, ele começou aqui a mostrar que o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho. O Senhor Jesus está falando que esse certo rei é Deus, e ele estava celebrando a bodas do seu filho, que é Jesus Cristo. É isso que Jesus estava dizendo. Então, ele enviou os seus servos. Quem eram os servos naquela época? Veio os profetas do Velho Testamento, anunciando a vinda do Messias. Entendeu, meus amados? Estavam anunciando aqui a vinda do Messias, como nós estamos vendo aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ali ele enviou os seus servos para que anunciassem, né? Louvado seja Deus, a chamar os convidados para as bodas.
mas esses convidados não aceitaram. Então, nós vemos aqui nesta palavra, irmãos, que o Senhor, a bodas, né, que é o casamento, estava simbolizando Jesus Cristo, né, o Messias, o reino messiânico, o nosso Messias, que é Jesus Cristo. Mas, irmãos, os judeus, eles estavam sempre aguardando esse dia, porque tinha promessa bíblica ali no Antigo Testamento. Mas acontece que eles não aceitaram, irmão, aqueles rejeitaram os servos, eles perseguiram os profetas, né? Mataram os servos, e que representava todos esses profetas do Antigo Testamento, como Deus já deu a graça de falar também nos capítulos anteriores, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vejamos, né, que a rejeição desses judeus, dos israelitas, ali no Velho Testamento, né, eles rejeitaram as profecias dos profetas. Então, vejamos, né, que ali eles têm abandonado. Então, houve uma destruição, um julgamento, que é onde que nós estamos lendo aqui. Você pode ver que depois aqui no versículo 4, depois enviou outros servos, né? Porque no versículo 3 eles não queriam ir. No versículo 4 enviou outros servos dizendo aos convidados: eis que tem um jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo pronto, vinde ao casamento, à boda. Mas ali eles responderam no versículo 5, porém, não fazendo caso, foram um para um campo, outro para o seu tráfico, e o outro, se apoderando dos servos, ultrajaram e mataram. É o que Israel fez com os profetas no Antigo Testamento. Você pode ver João Batista degolado, você pode ver que, glória a Deus, o Isaías também teve que fugir, Eliseu, todos esses profetas foram perseguidos. Daniel foi jogado na cova dos leões, enfim, vários profetas, como Oséias também foi muito rejeitado, né? Ele pregava, mas havia muita rejeição. Samuel, né? O profeta Samuel, que quando Deus mandou ele ungir na casa de Jessé um filho dele, Samuel falou: Senhor, se eu for lá, Saul vai me matar, o rei vai me matar. E aí Deus ensinou a ele, dizendo: vai e diz, quando eles perguntarem a vocês diz que você veio fazer um sacrifício a mim. Então, quando o profeta Samuel estava chegando na cidade, os anciãos saíam ao encontro dele, dizendo: é de paz a sua vinda. Olha só como que era a situação dos profetas, irmãos. Sofreram muito. E aqui a parábola, Jesus está falando justamente dele. Israel rejeitava os conselhos, os ensinamentos, os profetas profetizando a vinda do Messias. Eles esperavam de uma outra forma. Aí eles mataram esses profetas, ultrajaram. Vocês podem ver que também continuou matando. Matou o nosso Senhor Jesus e também matou, glória ao nome do Senhor Jesus, os discípulos também foram mortos, né? Crucificados, enfim. Vejamos aqui. Aí, no versículo 7, o rei, tendo notícia disto, ele ficou encolorizado, ficou muito, né, irado. Então, ele enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso significa que é uma punição, irmãos. No dia do Senhor, né, nós vemos que a destruição da cidade, que ele estava dizendo aqui, nesse versículo 7, né, ele representava o julgamento, como eu falei para vocês, o julgamento de Deus. É uma punição sobre aqueles que se recusam a honrar, né, o seu filho. Então, irmãos, tem muitas pessoas que, quando é pregado o evangelho, eles recusam honrar a Cristo Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus. E no dia do juízo, isso será, glória a Deus, punido aqueles que rejeitarem a bodas, né? Vejamos nós aqui espiritualmente, nós somos a noiva de Jesus Cristo, a igreja de Jesus. O Cristo é o noivo. Nós vamos para as bodas com o Senhor, a nossa união para o reino da glória de Deus. Então, vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor. Depois da morte de Jesus, no ano 70, lembra que os discípulos também falaram isso para Jesus, olhando aqueles templos bonitos, né, aquele templo lindo, né, de Salomão, e o Senhor falou: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Então, também veio o juízo sobre aquilo. Como os judeus tinham rejeitado Jesus, 70 anos depois, também houve uma destruição em Israel.
destruiu o templo. Israel foi totalmente devastado. E nós vejamos aqui também, meus irmãos, que espiritualmente, glória ao nome do Senhor, todos nós, todas as pessoas que recusam Jesus como Filho de Deus, o convite é o Evangelho. O Evangelho está convidando as pessoas para as bodas, para o reino da glória de Deus. Então, veja, irmãos, nós somos servos de Deus. Agora, o que nós aprendemos com esta palavra? Que você, cada um de vocês, são discípulos do Senhor Jesus. E nós temos, sim, como uma obrigação, sim, irmãos, de anunciar o reino de Jesus Cristo a todas as pessoas. Agora, se eles quiserem recusar, como está escrito aqui, eu tenho uma coisa para fazer, outro tem outra coisa para fazer, e vai seguir o seu trajeto, isso aí é problema dele depois com o Senhor. Mas que foi entregue, o Evangelho foi. Então, todos nós devemos passar por essa parte. Então, irmão, essa destruição, essa penalidade que aconteceu em Jerusalém ali no ano 70 também, isso nós podemos ver, irmão, glória ao Senhor, isso também vai haver uma punição eterna. No dia do juízo, no grande trono, teremos ali a apresentação das pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, terão ali as suas condenações. Tá bem, irmãos? Então, temos que nós que estamos aqui no Evangelho, nós fazemos parte como servos de Deus, anunciando a profecia. Irmãos, como que é as profecias? Está escrito na Bíblia. Nós temos que anunciar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Salvador do mundo. Deus enviou a Ele para nos salvar, porque nós somos pecadores, estava condenado à morte eterna, ao lago do fogo eterno, mas bem-aventurado todos que aceitam Jesus, porque Ele veio para morrer por nós, morreu por nós, e depois, amados, Ele ressuscitou e está lá como Rei da Glória. Você vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 4, você vai ver a descrição dos céus e o nosso Deus sentado no trono. No Apocalipse, capítulo 5, você vai ver Jesus Cristo, o Cordeiro, se levantando e pegando na mão do seu Pai o livro. Ele toma da mão do Pai o livro e ele começa a abrir os selos. Aí você pode ver que todo o céu adorava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá depois vocês vão ler e vocês vão entender tudo essa passagem, e nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus nas explicações. Mas voltando aqui à palavra de Deus, irmãos, então, queridos, nós vamos agora aqui no versos 8. Então, aqui nós vemos assim, ó. Então diz aos servos, agora, veja bem, o Senhor, todo aquele que foi rejeitado, que é o Israel, hoje, você pode ver que Israel está rejeitado. Deus está operando na vida dos gentios, na vida de cada nação, cada país. Israel não vê essas obras que Deus está fazendo agora, certo? A não ser salvo algum israelita que aceitou Jesus, então ele vai ver as obras e os milagres, mas Israel não aceita Jesus como Messias. O povo ali ainda não aceita Jesus Cristo como Messias. Só os que aceitam é que vê as obras de Deus. Então, veja, o Senhor vai e abandonou Israel. Israel está lá abandonado, até o dia que eles começam a crer que Jesus é o Salvador. Como disse, irmãos, aqui através das Escrituras, nem todo israelita vai ser salvo, somente os que crerem que Jesus é o Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, irmãos, no versículo 8, diz assim: então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, aqui vocês vê que o Senhor preparou o caminho. Vocês lembram lá de João? João veio preparar o caminho do Senhor Jesus. E os caminhos já estavam preparados. Mas aquele Israel não aceitaram. Israel, na época de Jesus, não aceitou Cristo. Então, esses convidados não eram dignos. Lembra que Jesus falava para os seus discípulos? Ide primeiro às ovelhas perdidas em Israel, não em outros lugares, nem aos gregos, nem aos samaritanos. Primeiro com Israel. Mas eles não eram dignos, irmãos. Muitos deles não foram dignos. A nação israelita não aceitou, como disse a vocês e repito, Jesus como Messias,
como Cristo, como Salvador. Então, o Senhor abandona esse povo, abandona eles, e aí então o Senhor Jesus faz uma outra obra. Olha que parábola. Cristo ainda em vida, hein, irmãos? Ele já estava declarando o reino, estava mostrando os planos de Deus que hoje, através do Espírito Santo, vocês estão entendendo, porque só o Espírito Santo pode nos ensinar isso. Agora, no versículo 9, você vê que a parábola, Jesus vai falando assim, que Deus, né, é o rei é o dono da festa, que está fazendo as bodas para o seu filho. Veja que aqui ele diz pela parábola: e depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Então não havia acepção de pessoas. Não era rico nem pobre, era todo mundo, rico, pobre, de outra, qualquer nação, qualquer estrangeiro era para ser convidado para estar nesta festa. E quem são esses servos? Foram os discípulos, irmãos. Vocês lembram que depois da morte de Cristo, os discípulos foram e Jesus, né, você pode ver isso em Marcos, capítulo 16, que disse a ele: ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer, todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aos que não crerem estarão condenados. Lembram disso? Então, a função dos discípulos é ir ao mundo e anunciar Jesus para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. E é isso, ensina a nós que vocês, cada um de vocês, tem esse compromisso de falar de Jesus Cristo, anunciar. Aí vai ficar uma pergunta, tem alguns que vão falar assim, mas eu não tenho dom de falar de Jesus, eu não tenho dom de anunciar o evangelho. Irmãos, quanto mais falamos de Jesus, mais o dom vai se aparecendo. Quanto mais você fala, mais o Espírito Santo vai te encher e você vai ter palavras que você vai falar assim: Senhor, da onde veio isso? Porque o Espírito Santo dentro de você encontrou que você quer realmente trabalhar para Ele, para Cristo Jesus, e o Espírito Santo começa a trabalhar e vai sair palavras, lógico, dentro da leitura da Bíblia. Irmão, não profetiza fora da Bíblia. Tudo que nós temos que falar é dentro da palavra de Deus. Existem profecias fora da palavra de Deus que não é verdadeiro, tá? As profecias é dentro da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É anunciar o caminho, é com o evangelho, tá? Não é com filosofia, são com o evangelho. É o único que vai levar nós ao reino da glória de Deus. Por isso que tem muitas filosofias, mexe no coração das pessoas, as pessoas seguem meditação, tudo, mas não traz salvação. Salvação é evangelho, é Cristo Jesus. O que é o evangelho? É Cristo que padeceu por nós, morreu na cruz, ele foi crucificado, mas para completar o evangelho, tem que dizer que ele foi ressuscitado, como foi, porque aí sim o evangelho é completo. Ele morreu, padeceu por nós, mas ele hoje triunfa como Rei dos Reis. Ele está vivo, ele ressuscitou, está vivo e vai nos ressuscitar também. Então, queridos, vejamos aqui como esse versículo 10 foi a ordem do rei, a ordem de Deus, para que anunciasse todas as pessoas, não importa, pode ser pessoas boas, pessoas ruins, elas todos têm direito do evangelho. Você vê que tem muitas pessoas ruins que aceitaram Jesus e o Senhor transformou a vida dessas pessoas e hoje aquela pessoa que era tão ruim, maligna, hoje é um instrumento de Deus para o evangelho, para as orações, enfim, para muitas coisas que Deus põe na vida de cada um. Meus amados, aqui também diz bem claro, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 10, que os servos, os discípulos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram. Eu já li isso aqui para vocês, né? Tanto bom, tanto maus como bom. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, no dia do Senhor, há muitas pessoas vão ser convidadas para entrar para a glória de Deus, para o reino do Senhor, para as bodas do Senhor, o compromisso com o Senhor Jesus. E vejamos aqui que em um dado momento, irmãos, o rei, Deus entra para ver os seus convidados. Hoje nós estamos aqui, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, para o dia da núpcia, o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, e vai levar para com ele, esse é a esposa de Jesus Cristo, espiritualmente dizendo, tá bom? Isso é espiritual. É aquele compromisso, aliança que Cristo fez com nós
e nós fizemos uma aliança com ele. Porque se aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fizemos uma aliança com ele. Precisamos ser fiel a ele. Nós não temos outro Deus além do Deus que nós servamos, que é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nós vemos. Foi o nosso Pai Celestial vivo que fez todas as coisas. É a este Pai que nós servimos. Por isso que nós temos o nosso Deus como um Pai Celestial. Nós reconhecemos que o nosso Deus é o Pai Celestial. Reconhecemos a paternidade espiritual que nosso Deus tem. Ele é o Pai Celestial das nossas almas. Então, amados, neste dia aqui, né, no versículo 11, o rei entrando para ver os convidados, ele viu ali um homem vestido de nu, que não estavam, né, ele não estava trajado com vestido de núpcia. Irmãos, olha o que acontece. Todos são convidados. Vocês lembram que Jesus nos deu uma veste nova para nós? Uma veste branca, imaculada. E nós, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra do Senhor, nossas vestes são lavadas, são limpas, porque nós estamos neste mundo de hoje, irmãos, e nós também erramos e pecamos. Mesmo que aceitamos Jesus e ele perdoou todos os nossos pecados, ainda cometemos pecado. Alguns mentem, outros ficam irados, alguns guardam rancor no coração, que não deve, né? Mágoas, enfim, tem outros que até enganam o seu próximo, são pecados. Mas quando a pessoa pede, ele é batizado, e ele reconhece os seus pecados, ele pede perdão a Jesus e não vai fazer mais isso, e vai se restabelecer perante Cristo e perante os seus irmãos, né? Vocês lembram uma passagem linda que tem? Vocês lembram quando Jesus está passando, e Zaqueu, por ser publicano e pequenininho, para pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão, ele teve a ideia de subir lá na árvore, né? Jesus andando, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu nunca imaginava aquilo. E Zaqueu, quando foi na casa dele, por ele ser rico, publicano, ele fez uma grande festa, convidou muitas pessoas. E naquela alegria, Zaqueu se converteu a Jesus. Ele tinha o prazer de conhecer Jesus. E como Jesus diz que ia na casa dele, irmãos, veja só, Zaqueu é um pecador. Jesus mesmo se convidou para ir à casa dele, nosso Senhor Jesus. A alegria dele foi tão grande que ele falou assim, né? Ele falou: Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é um arrependimento. Aí Deus, o Senhor Jesus falou: olha, esse aqui verdadeiramente é um filho de Abraão. Ele reconheceu o seu pecado e ele quis consertar, né, a reparar os seus erros. Ele, além de ser perdoado por Jesus, ele queria também ser perdoado por aquelas pessoas que provavelmente ele defraudou, outro ele possa ter enganado, e alguns ele também cobrou impostos além que não deveria cobrar. Então, meus amados, ele reconheceu que aquela riqueza dele era uma riqueza ilícita. Então, ele queria reparar isso. Espiritualmente, também somos nós. Por isso que as nossas vestes são brancas. Bem-aventurado quem está aqui ouvindo a palavra de Deus, o conselho da Bíblia, irmãos, e vocês mantêm as suas vestes brancas. Meus amados, manter veste branca, a gente sofre sim, você já não vai em qualquer lugar, não é mesmo? Então, imagine vocês totalmente de branco e vocês entram dentro de um sítio, andando, né? Andando dentro do barro com as vestes brancas. Vocês vão evitar. Por que vocês vão evitar? Porque vai sujar as vestes, terá trabalho para vocês limpar ela de novo. Então, esse lugar você não vai. Irmãos, quem anda com as vestes brancas não participa de pecado, não vai em lugares que não agradam a Deus. Deu para entender tudo isso, queridos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, espiritualmente, pela palavra, todos vocês estão, glória ao nome do Senhor Jesus, com as vestes brancas. Todos vocês recebeu do nosso Senhor Jesus. E é através da palavra, do conselho de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, é que nós, ouvindo e praticamos, nós somos igual aqueles servos
um homem prudente que edificou, construiu a sua casa e sobre a rocha está preparado para todas as coisas, confiando que você está em Cristo Jesus. Então você está firme. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, lembram de uma coisa. Nós temos, irmãos, nosso Senhor como nosso Salvador. Então, vocês têm as vestes brancas, guarde ela. E, às vezes, irmãos, só para nós entendermos, tem muitos irmãos, muitas pessoas que não gostam de doutrina. Irmãos, lembra que a doutrina, ela disciplina o cristão. Doutrina não é surra, não é bater nas pessoas, que muito vão falar assim, ai, tomei um couro, mas foi um couro hoje na igreja. Não, irmãos, não é isso. Quem fala desse jeito não tem conhecimento da palavra de Deus. Quem tem conhecimento da palavra de Deus fala, glória a Jesus, eu tenho que me limpar nisso aqui. Olha, o Senhor está me ensinando isto, eu não devo sujar minhas vestes. É claro que você precisa de Deus na tua vida. Quem anda com o Senhor, claro, irmão, que vai pecar menos. Porque, olha só, irmãos, este livro aqui, ó, tá vendo esse livro aqui? A Bíblia Sagrada? E esse livro nos afasta do pecado. Quando nos aproximamos deste livro, ele nos afasta do pecado. Quando nos afastamos do livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, nos aproximamos do pecado. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão felizes, mas vocês estão felizes de estar aqui nessa reunião justamente em Cristo Jesus, na presença de Deus, do seu Filho, do Espírito Santo, nós reunidos num só Espírito, para compreendermos que estamos se aproximando cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Então, meus irmãos, vejam bem, aqueles que às vezes pecam, erram, não estão percebendo, e quando vem esses conselhos, meu Deus, eu estou com um problema. Louvado seja Deus, ainda há tempo. Vai para os pés do Senhor Jesus, vai lavar suas vestes na misericórdia do Senhor e volte, mas volte cuidando das tuas vestes. Não entra mais nos lamaçais desta vida, não vá em lugares que não agradam a Deus. Ande na presença de Deus com as suas vestes espirituais brancas. Você sabia que até os demônios conhecem quem são do Senhor? Quem estão andando com retidão diante do Senhor? Claro que reconhece, porque sabe que Deus está na tua vida, porque o Senhor, Ele está pelas suas vestes, já sabe que o Senhor, você se alimenta da palavra de Deus. Mas aqui na palavra do Senhor, voltando aqui, irmãos, né? Aqui então entendemos nesse versículo, né, que esses convidados, como eu já disse para vocês, os discípulos, eles eram convidados para entrar no reino com dignidade na presença de Deus. Então, todos nós fomos convidados. E o Senhor Jesus, todos aqui estamos indo para as bodas do nosso Senhor Jesus. Só que, o que acontece? Vai chegar aquele dia que todos nós vamos nos reunir na presença de Deus e de seu Filho Jesus. O que vai acontecer? Nós vemos aqui que quando o Senhor, no versículo 12, você pode ver que o dono da festa, ele disse assim, amigo, ele encontrou um homem lá, só vou repetir o versículo 11, o rei entrando para ver os convidados, quer dizer, você está vendo que Deus olha a todos nós. Viu ali um homem que não estava trajado de veste de núpcia. Meus amados, vocês sabem todos aqui, quando nós vamos para uma festa de casamento, nossas roupas são diferentes, né? Não é a roupa cotidiana, é uma roupa de festa, uma roupa mais social, né? O homem vai com as suas roupas de vestes sociais, as mulheres também, muito bem vestidos, estamos dizendo de muito bem vestidos, né? E então, ali entrou uma pessoa que ela não estava com umas trajes de núpcia, ele veio de qualquer jeito, veio com as suas roupas de qualquer jeito, né? E no versículo 12, o rei olha para este homem que não estava ultrajado das vestes nupciais, dessas vestes nupciais. Esse rei, ele fala assim, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E essa pessoa emudeceu, não tinha como responder para este rei, que também é o nosso Deus, que representa o nosso Deus nos dias que nós vamos nos apresentar. Aí, olha só, ele emudeceu, ele não pôde mais falar nada.
E é o que nós vemos, irmãos. Quem é este homem que entrou no meio desta festa, só que ele não estava usando roupas nupciais? Quem é essas pessoas? Essas pessoas, irmãos, são os crentes que também foi convidado, aceitaram Jesus Cristo, mas só que não guardavam a palavra do Senhor Jesus, não guardavam os conselhos do Senhor Jesus. Eles, então, irmãos, eles não estavam andando conforme o Senhor. Agora, olha o que acontece. Esse convidado, ele estava indevidamente trajado. E o que representa esse convidado? São falsos discípulos, são os falsos crentes. É isso que esse convidado que não estava usando a roupa nupciais, ele é um falso crente na presença do Senhor Jesus e na presença de Deus. Por quê? A presença dele perante os demais convidados, né? Parecia que ele estava ali mesmo como um discípulo de Jesus, mas, na verdade, ele não guardava as palavras do Senhor Jesus, espiritualmente dizendo, tá bem, meu irmão? Vocês podem ver isso. Nós podemos até falar sobre o falso discípulo. Vamos lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Vamos ver que se esses discípulos, do versículo 5, espiritualmente, vamos ver se eles estavam trajados de branco. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15, né? Olha que Jesus diz aqui: acauteláveis, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está vendo? Esses aqui têm vestes? Continua. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, presta atenção aqui no 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Vou repetir esse verso, que isso aqui tem que gravar nos nossos corações. No versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, lhe direi abertamente. Jesus vai dizer abertamente, diante de todos os anjos, arcanjos, serafim, enfim, todo o céu e toda a humanidade. Ele vai dizer para esses maus servos, aquele lá que entrou no meio da núpcia sem as vestes nupciais. É isso que ele vai dizer, ó. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amado, se tiver que apartar de Jesus Cristo, é porque vai para o inferno mesmo, não tem outra conversa. Está condenado. Cristo não quer ir perto dele. Jesus não quer essa pessoa perto dele. Por quê? Porque pratica. Teve a oportunidade de andar com Cristo, mas não quis andar. Perante os demais, todo mundo via que era um cristão, mas é um falso cristão, é um falso crente. Vocês estão entendendo isso que Deus está dando a graça de nós falarmos aqui, meus irmãos? Então, irmãos, esse dia pode ser surpresa para muitas pessoas que não estão dando valor à palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas graças dão a Deus que vocês estão ouvindo, crendo, e as vestes vão sendo embranquecidas pela a palavra do nosso Senhor Jesus. Então, foi isso aqui, nessa passagem, que Jesus está falando daquela parábola. Voltamos lá para o 22, outra vez, de Mateus. Bom, vamos voltar aqui no 22 de Mateus. Então, é aqui no versículo 2 que ele falou, como é que, no versículo 12, né? Amigo, como é que entraste aqui, não tendo vestas nupcial? Aí ele emudeceu, ele não tem argumento para falar com o Senhor Jesus, com Deus. Irmãos, é isso que nós temos. As vestes de vocês estão brancas?
Como que vocês estão andando na presença de Deus? É uma reflexão, tá bom? Isto vai incluir a minha pessoa. Eu também estou aqui falando de Jesus Cristo e somente Deus conhece o meu pensamento e o meu coração. Se eu estou sendo sincero para falar isso aqui, ensinar vocês, porque aqui eu estou pregando e a minha vida aqui tem que ser igualzinho que eu estou falando com vocês aqui. Porque se eu falar aqui e eu fazer diferente disso aqui, eu sou um hipócrita. Olha a minha condenação, tá vendo? Porque eu estou sendo falso, como aqueles, glória a Deus que eu não sou, viu, irmãos? Em nome de Jesus, porque eu tenho aqui a palavra de Deus, é a minha comida. Isso aqui é meu pão vivo, Jesus é meu pão vivo, como o de vocês. Mas vocês lembram que os fariseus eram hipócritas, né? Eles eram bem hipócritas. E aqui nós temos que ver. Então, irmãos, cada um de vocês, nossa Irmandade que está no YouTube, nossa Irmandade que está aqui na Saminha da Amor de Cristo, medite um pouquinho aí na vida de vocês. Como é que está as vestes de vocês? Como que vocês estão andando perante o Senhor? Tem uma conversão dentro do coração? Ou tem alguém que possa ser um falso discípulo, comete pecados, faz adultério, faz também prostituição, calunia, faz tanta coisa que desagrada aos olhos de Deus, mas quando vai na casa do Senhor, está lá dando glória, aleluia, com a Bíblia, com o lunário, com as coisas debaixo dos braços, e perante os outros, um santinho, mas diante de Deus é Ele que conhece. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Então, cuidado, cada um de nós, tenhamos isso aqui em mente. Você viu como, isso aqui o que é? É ensinamento, é doutrina, é conselhos. Glória a Deus. É isso que te leva à vida eterna. Vem as palavras de benção, louvado seja Deus. Mas as palavras de benção não vai te levar para a vida eterna. As palavras de benção é que você vai ser abençoado na terra. Os dons são colocados na terra? São. Mas no dia do Senhor não vai aniquilar os dons? Não vai acabar os dons? Línguas vão acabar, profecia vão acabar. Só vai subir a caridade e a fé. E também, né, o amor, que é o amor, a fé, né, e a esperança. Só isso que vai subir para o céu. Os demais vai ser aniquilado. Então, irmãos, é claro que é bom correr atrás de bênção, irmão, não precisa correr. Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1º e o 2º já declara que se você guardar todos os mandamentos de Deus no teu coração e seguir ele, as bênçãos te seguirão, as bênçãos te alcançarão, quando você der ouvido à voz do Senhor. Então, tem muito crente que não dá ouvido à voz do Senhor. Aí é aquela correria, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, ai, que Deus é isso, ai, que eu sou a pior pessoa, eu sou muito machucado, eu sou muito perseguido. Rever a sua vida mesmo, como que você é, tá bom? Toma cuidado com as nossas línguas, vamos tomar nossos cuidados com a nossa língua, porque a gente pode também matar e podemos morrer pela própria língua. Não é verdade, meus amados? Então, o homem sábio, a mulher sábia, a sua língua é destra na presença de Deus. Ela fala de Cristo. Quem fala de Cristo, irmão, só tem vida eterna e leva a vida eterna para muitas pessoas. Deixa que os outros chamem a gente de fanático, pode chamar nós de fanático, de doido. Você sentindo Deus na tua vida é o que mais importa. É Cristo na tua vida. Amados, vamos dar a continuidade aqui no verso. Vejamos bem aqui o que diz aqui. Então, no versículo 12, como eu disse, o nosso Deus vai cobrar esse homem que não veio com os trajes nupcial. Irmãos, presta atenção. Ser batizado, veja bem, hein, tá? O Senhor Jesus disse, ide ao mundo, anunciar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer for batizado será salvo. Os que não crer serão condenados. Muito bem, tá certo. Precisamos... Por que a pessoa é batizada? Porque ela vai declarar diante dos céus e diante de todo mundo, as pessoas que estão em volta dela, que ela aceitou Jesus Cristo como seu fiel Salvador. É Cristo a salvação desta pessoa. Então, ela foi batizada. Agora, por isso que Jesus traz a sua doutrina, seus ensinamentos, para quê? Para tirar o velho homem, porque você foi batizado, mas ainda existe o velho homem. Você está ainda nova criatura, morreu todos os seus pecados, mas ainda você tem, né, nesse corpo pensamentos ruins, você tem, às vezes a pessoa ainda continua falando mal. Então, o que acontece? A doutrina, ela vai limpando você. Os ensinamentos vai te refreando os seus lábios, vai te ensinando,
Aí você fala, agora estou entendendo, não vou mais praticar isso que eu praticava, não vou fazer mais aquilo que eu fazia, e aí você está andando na santidade. Significa o quê? Que a palavra de Deus está entrando no teu coração. As vestes estão permanecendo brancas, porque você recebeu no dia do teu batismo. Só que o que acontece? Tem aquele crente que ele não está nem aí com os mandamentos do Senhor Jesus, não está nem aí com as coisas de Deus, é crente e acha que já vai entrar no céu. Irmãos, o que Jesus disse aqui? Do falso cristão, do falso crente. O crente que é falso, que não está nem aí com o Senhor Jesus e comete iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa peca, não está nem aí o que vai vir de consequência para ele no futuro. Ele sabe que vai vir, mas não está nem ligando para isso. É esse aí. Esse aí é o falso cristão, que tem nome de cristão, de crente, mas, verdadeiramente, ele não leva as vestes nupciais com ele. As 5 loucas, lembra da Virgem 5 loucas, que não levaram as suas vasilhas cheias de azeite, e à meia-noite veio o seu Senhor? Que loucura que foi ali, elas tudo correndo para comprar o azeite, vocês lembram dessa passagem? É o que vai acontecer na vida de muitos crentes que não levam a sério a palavra de Deus, que não levam a sério na sua vida o perdão de Jesus Cristo. Irmãos, lembra que Jesus é misericordioso, Deus é bom e maravilhoso, porque enviou seu Filho para todos nós. Mas não esqueça que se continuarmos pecando diante de Deus, nós seremos destituídos da glória dele, porque lá não entra pecador, lá só entra santos. E nós ainda estamos nessa terra, e como é que nós somos santos? Deus está olhando para vocês agora e para mim, ele nos vê santo por causa de Jesus Cristo, porque Jesus lavou as nossas almas pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro. Só que se nós continuamos a pecar, nós estamos pisando no sangue de Jesus. Isso aí tem uma passagem no outro capítulo, no outro livro, que depois eu falo com vocês, não vou adiantar isso aqui. Mas agora nós vamos chegar aqui no versículo 13. Então, todos vocês entenderam, né, meus irmãos, um pouquinho no versículo 12. Então, todo cristão que anda no pecado, que está sendo um falso crente, ele está desonrando o Senhor. Todo crente que não guarda os conselhos de Deus, e nem de Jesus, nem a sua doutrina, os seus conselhos, ele desonra a Deus e desonra o seu Senhor, o seu Salvador, o seu noivo. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o falso crente, como diz aqui a palavra de Deus, ele recusa usar as vestes nupciais. Não quer sofrer por amor de Jesus. Ama mais o mundo e o pecado. E todo aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E todo que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, quem está andando na falsidade e quer ser falso, vai perder a vida eterna. Agora, quem quer andar na presença de Deus, tome a posse das vestes nupciais que Deus te deu e clama ao Senhor e pela palavra deixa Deus limpar as vestes pelas palavras, porque no dia do Senhor você entrará com as suas vestes nupcial e você estará na glória do Senhor Jesus. Então, meus amados, tá bom? Vejamos bem aqui. Aleluia. Agora, veja bem, irmão. Quem vai ter essas vestes nupciais? Verdadeiramente são as pessoas que se arrependeram dos seus pecados e correm para Jesus Cristo e servem Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros cristãos. E quando tem consciência que é pecador e não é digno de entrar na glória, mas corre para o Senhor Jesus, aceita como seu Salvador e ande com ele. Então, meus amados, esses são os que têm as vestes nupciais. Irmãos, isso é espiritual, tá? Espiritual. Hoje dá para se distinguir claramente, porque Jesus ensinou. O falso profeta, o falso discípulo é mentiroso, enganador, enrolão, prostituto. Tem muitos prostitutos, adúlteras, caluniadores, destruindo a vida de pessoas, enrola todo mundo, faz coisas que desagradáveis aos olhos de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. E ainda é mentiroso, e todo mentiroso não entra no reino do céu. Esses são os falsos discípulos, esses são aqueles que só foi batizado e não quer andar com o Senhor, mas quer estar lá, e acha que no seu pensamento, não, Jesus é bonzinho, ele vai me salvar.
espera o dia do juízo que vocês vão ver como é que ele vai salvar. Eles todos verão aqueles de branco. Lembra em Apocalipse que quando ali estava João olhando, e João viu uma grande multidão de vestes brancas e com palma na mão. Aí o anjo disse, um dos anciãos disse para ele, viste quem são esses? Ele falou, Senhor, tu sabes. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Olha, meu amado, o falso cristão não quer nem tribulação. O falso cristão só quer regalia na vida dele. Dê glória a Deus você, meu amado, minha amada. Dê glória a Deus. Tudo que você está passando é para a glória de Jesus. Um dia nós estaremos com as vestes lá no céu, toda embranquecida, na perfeição da presença de Deus. Aqui no versículo 13, Deus vai tomar uma atitude. Esse rei, ele vai tomar uma atitude, então ele vai dizer, olha o que ele vai dizer aos servos, aí ele vai falar com os anjos. Ó, disse então o rei aos servos, aí os anjos agora, ó, amarrai de pés e mãos e levai e lançai nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dente. Então vejamos que aqui houve uma punição para esse falso crente, para esse falso discípulo, tá bom? Então vejamos aqui que essa punição deste convidado, né? Nós podemos ver isso no capítulo 8, versículo 12, e quero abrir isso com vocês. Vamos lá em Mateus, capítulo 8, e versículo 12. Vamos ver esse falso crente. Olha o que diz aqui. Toda a glória a Deus. Versículo 8, capítulo 12. Olha só, olha o que Jesus diz. E os filhos do reino serão lançados nas trevas dos exteriores, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Por que isso? Porque esses filhos do reino, eles foram convidados, receberam o convite para entrar no céu. Só que não andaram com o Senhor. Eles tiveram direito, mas só que esses aqui, eles foram lançados para o fogo eterno, onde ranger de dente, trevas exteriores, porque eles não honraram Jesus. Nós não somos filhos do reino também, irmãos? Cada um de vocês não faz parte de ser filho do reino? Não é verdade isso? Glória ao Senhor Jesus. Agora, são as nossas ações que vão declarar se realmente somos dos céus ou vamos levar a condenação. Por isso, glorificai a Deus pelos ensinamentos que Deus está dando para nós. O irmão Júlio só está entregando o que é da Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. Veja mais, amados, eu vou, guarde isso em vosso coração. Eu tenho, como eu sempre falo, eu considero como uma cartilha para a minha vida. Leiam Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ali está as doutrinas, os conselhos de Jesus para entrar no reino do céu. Volto a dizer, leia Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Depois você vai ver que o final dele, o povo admirou da sua doutrina. E nós também. Então, se tem alguém que não ama a doutrina, comece a amar. Aceita a disciplina. Aceita a disciplina de Jesus para você entrar no reino do céu. Porque, irmãos, ainda que somos batizados, ainda nós pecamos na presença de Deus. Tem pessoas que são iradas, tem pessoas que não amam o seu irmão, tem pessoas que desejam a morte do seu irmão. Crente que deseja a morte. Tem aquele que ora e fala, Senhor, faz justiça, põe logo dentro do caixão. Ou se existe, claro que existe. Mas o Senhor não se agrada desse tipo de oração e esse tipo de clamor. Isso aí eu considero uma pessoa tola que faz esse tipo de coisa. Aliás, não existe nem amor no seu coração. E como é que vai entrar no céu sem amor? Você já viu algum discípulo subir ao céu com ódio? Não vai. E também Jesus ensinou em Marcos, capítulo 11, num dos versículos, acho que 26, o Senhor falou assim, portanto, se estiver orando e sabendo, né, perdoa a ofensa do teu irmão, para que Deus perdoe as tuas ofensas. Mas se orar e não perdoar as ofensas do teu irmão, também o Pai Celestial não perdoará a tua ofensa. Meu amado, se Deus não perdoar a tua ofensa, você entra no céu? Só entra no céu quem ele perdoa. Então, nós temos que também praticar o perdão com os nossos irmãos. Jesus nos deu uma tarefa muito clara. Perdoai o teu irmão 70 vezes 7. Então, haja paciência, amor. Você só consegue isso
amando Cristo, viu, irmãos? Vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Vocês vão ver, se vocês praticarem, quando vocês acordarem, você vai ver que a sua alma, ele vai abrir a boca e falar, glória a Deus, eu te amo, meu Pai Celestial, eu te amo, Jesus. Vai mudar muito a vida de vocês. Tá bem? Vejamos aqui agora, aqui no versículo 14, voltando para o 22 de novo. Então, veja, aqui nesse versículo 13 e no versículo 14, está escrito aqui, né? Muito claro, que o Senhor mandou que fosse lançado esse servo. E o 14 diz assim, porque muitos são chamados, mas pouco escolhido. Vou chamar a atenção de todos vocês para que vocês reflitam isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqui no verso, você pode ver que o nosso Senhor, o rei aqui, no versículo 8, ele disse ao servo, né? Que tudo está preparado. Vai no versículo 9, vai na saída dos caminhos, convidai todas essas pessoas, todo mundo. Então, aqui, ó, muitos foram chamados, todos vocês foram convidados. Eu também fui convidado. Certo? Todos nós fomos convidados. E aqui a palavra diz sobre essa punição desse convidado. O falso crente, ele vai ser punido, tá? Muitos são chamados ao reino de Deus, mas somente aqueles que realmente se arrependem e honram o Filho de Deus. Você se arrependeu verdadeiramente diante de Deus e de Jesus, e você honra o Senhor Jesus com as suas vestes? Você dá um bom testemunho de Jesus na vida de vocês? É uma pergunta para reflexão. E eu falo também na minha vida. Essa pergunta é para mim, irmão Júlio, estagiário. Eu amo a Cristo? Verdadeiramente eu vou honrar o meu Senhor? Meus amados, só no falar, as minhas entranhas aqui, ela começa a estremecer, meus olhos começam a encher de lágrimas. Do amor de Jesus, amado, que tem por nós. Como não vamos amar esse Senhor, que está nos tirando do inferno, tirando desse mundo de pecado? Amados, aleluia. Então, quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e que honra Jesus Cristo, honra o seu Filho, o Filho de Deus, honra o Pai Celestial e quer entrar na glória de Deus. Somente esses que são os escolhidos de Deus. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o Senhor vai olhar no coração de cada um de vocês para ver se verdadeiramente foram arrependidos e também honra a Jesus Cristo na terra. Vocês honram Jesus na terra, amados? Irmão Júlio também honra Jesus na terra? Oh, meu Senhor, só Deus conhece o meu coração, quanto eu amo. Aleluia, aleluia. E eu sei quanto vocês amam a Jesus. E aquele que ainda não ama, aqui está aqui, ó. Olha como Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso. Ele manda essa palavra para nos ensinar. Há tempo ainda do arrependimento, irmão, enquanto você entender. Mas agora, irmão, a partir desse ensinamento, se você ainda quer andar errado, aí a escolha é tua. Você vai fazer a sua construção em cima da areia, que é o mundo. E o dia que houver a destruição, você está pego de surpresa. E a queda é grande, não tem como voltar. A punição será feita. As pessoas estão esquecendo da punição, irmãos. E não estou aqui para trazer medo para as pessoas. Não é medo, é uma realidade. Vai haver a vitória e vai haver também punição. Vai ser. Então, repetindo, os escolhidos de Deus são aqueles que se arrependem dos seus pecados e honram o Senhor Jesus, o ama, segue a sua doutrina, seus conselhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E também anuncia Jesus. Em Apocalipse, irmão, tem uma passagem que diz assim: a todos aqueles que venceram foi pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Jesus e pela sua palavra. Então, esse aqui é a palavra de Deus. Nós vamos parar por aqui. Depois, na outra oportunidade, nós vamos dar continuidade sobre a questão do tributo, para não delongar, tá bem, meus irmãos? Todos entenderam? Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória. Deus abençoe. Glória a Deus.